Bom dia a todos. Primeiramente, eu peço desculpas, estou sem voz. É de uma semana bastante intensa e que acumula aí com o nosso clima, né, curitibano. A gente que mora no interior não acostuma tanto. Eu tive ontem, ainda me desloquei a Brasília, então confundiu aí com a questão biológica e acabou a voz. Mas, mesmo, né, com pouca voz, eu acho que é um momento assim que não dá para deixar de pontuar a importância dele. No estado do Paraná, nós estamos trabalhando, tentando trabalhar, não só em razão dessa lei que veio em 2017, desde 2015, desde 2016, o Poder Judiciário tem tentado, buscado, achar caminhos para minimizar o sofrimento das crianças e adolescentes que, de alguma maneira, são vítimas. Então, esse momento é um momento de cumprimentar, especialmente o Ministério Público, eu faço na pessoa da doutora Michele, por essa iniciativa de colocar na prática aquilo que nós temos no papel, né, doutora Michele, há muito tempo. Também de pontuar a boa vontade da Corregedoria do Tribunal de Justiça, através do doutor Sérgio, do desembargador Aniceto, que a gente verifica no dia a dia esse esforço para tentar fazer com que aconteça aquilo que a gente já tem vontade e que está nos nossos atos, nas nossas buscas diárias para lidar com a criança e adolescente vítima. Sabemos hoje que é nacional esse momento de buscas de melhoria do trato com a criança e adolescente, quando vítima. Eu costumo dizer que meninos e meninas que vêm até o Poder Judiciário e que precisam do acolhimento do Poder Judiciário em qualquer circunstância na área da infância e juventude, eles já estão lá no final do túnel, naquela cadeia de abandono ou de situação de risco. Então, sinal de que já passou por toda a rede de apoio, provavelmente já passou pelo município, pelo CREAS, pelo CRAS, passou provavelmente, né, se for situação de vítima que dependa do sistema da justiça, já passou pela delegacia, já teve, né, uma cadeia toda de problemas e de agonias. E se chegar lá no final e ainda assim não tiver um atendimento adequado, aí a gente está caminhando lento. A lei que veio em 2017, na verdade, ela só está formalizando essa tentativa de todas as equipes e das redes de apoio para minimizar esse sofrimento. No Paraná, a gente tem, em 2016, nós tínhamos uma resolução do Tribunal de Justiça. Depois, em 2019, no início desse ano, o presidente do tribunal, junto com toda a rede, Ministério Público, Defensoria, no momento também que se assinou o pacto junto com a Fortes, nós firmamos diretrizes, seria um ato conjunto com todas essas forças, com a tentativa, com a intenção de construir o fluxo para o atendimento desses meninos e meninas vítimas. Hoje, eu acho, doutora Michele, que nós estamos, de fato, dando o pontapé inicial. Sabemos que, no sistema de justiça, até no início de agosto, também tivemos um provimento vindo da Corregedoria que tenta, de alguma forma, disciplinar esse fluxo e dar diretrizes. Mas sabemos que nós temos quase que em todas as comarcas, em todos os setores das redes de apoio do Estado, que buscam implementar tudo isso, mas uma disparidade, cada um, de alguma maneira, agindo a seu modo. O que se busca num evento como o de hoje, nesse workshop, é disciplinar e criar um fluxo, se não único, claro, dentro da realidade de cada um, mas se achar caminhos que dê segurança às equipes de apoio. E nós sabemos que não há como andar sozinho. Não tem como
a técnica do judiciário, o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública fazer um trabalho, se ela não contar com o apoio dos técnicos, das redes, dos municípios, do Estado, que estão cada um em seu local. Então, eu acho que, de hoje, a partir de um evento como esse de hoje, a gente tem, sim, a possibilidade de andar, e andar em caminho firme. Eu tenho acompanhado nacionalmente, em razão, né, do judiciário, nos fóruns nacionais, e a gente sabe que temos alguns estados que estão mais avançados. Não tem como não citar o Rio Grande do Sul, porque sabemos que o depoimento especial, a escuta especializada, é fruto lá do desembargador da Tué, que é um desembargador que luta por isso há muitos e muitos anos, né, que começou com o nome, né, Depoimento Sem Dano, que nada mais é do que a gente está tentando fazer hoje. Temos o Rio de Janeiro, temos, né, experiências muito boas e que vão ser trazidas provavelmente pela Sandra hoje. Então, eu desejo um sucesso muito grande ao evento. Coloco a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado do Paraná, eu sou, nesse momento, a supervisora, mas à inteira disposição para continuar nessa parceria, junto com o Dr. Sérgio na Corregedoria e com todos os outros atores que, de alguma maneira, precisam se aproximar desses meninos e meninas vítimas de violência. Eu acho que, quando se fala na área da infância e juventude, a gente pode até ver um certo distanciamento quando compara isso com o depoimento especial. O depoimento especial, tecnicamente falando, pode-se pensar num trabalho voltado ao juiz, que atua mais diretamente na colheita desse depoimento como uma prova, então, o juiz criminal. Mas a escuta especial, que é aquele primeiro contato com a menina e o menino vítima, com certeza é da área da infância e juventude. É na formação dessa rede que o juiz da vara da infância e juventude tem que atuar de uma maneira muito firme. Então, né, mais uma vez, sucesso ao evento. Eu vou deixar a palavra com a Sandra, que já foi anunciada pela doutora Michele. Sandra, muito bem-vinda ao nosso estado e um bom trabalho no dia de hoje. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Cumprimento a doutora, todos. E meu nome é Sandra, sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós começamos o depoimento especial, o projeto, em 2012, e quero agradecer a Arlete pelo convite, a Corregedoria, toda a equipe da Consige, pela oportunidade. E, bom, vou passar aqui rapidamente, foi me pedido que eu contasse um pouquinho da experiência, do caminho que nós tivemos lá no Rio de Janeiro e os outros estados também. Então, vou passar um pouquinho aqui da nossa experiência. Não podia deixar de falar, do pioneirismo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como a doutora falou, começou com o desembargador da Autoé. Ele, na época, era um juiz de uma vara criminal, e vendo a dificuldade das crianças em falar perante todas as autoridades, ele criou um grupo de estudos, com psicanalistas, inclusive, e foi adaptando aquela situação que eu acho que todos já conhecem. O tempo é curto, então vou passar um pouquinho mais rápido essa primeira parte para chegar no tema exatamente lá do depoimento do Rio de Janeiro. Então, o depoimento especial foi implantado. Hoje a gente tem esses estados todos, Inicialmente começou no Rio Grande do Sul, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul foram os primeiros estados a implantar o depoimento especial. Eu trouxe aqui alguns marcos internacionais e nacionais para mostrar o caminho até a instituição lá da Lei 13.431. A gente tem a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes, quer dizer, essas normativas já vinham no caminho mostrando que a necessidade de se reservar um lugar mais acolhido para essas crianças falarem, das entrevistas serem já videogravadas, uma única vez. Então, a gente tem esse caminho aí dessas normativas.
Depois tivemos, pelo CNJ, né, em Brasília, o primeiro simpósio internacional de culturas e práticas não revitimizantes, e daí que veio a recomendação 33, né, depois desse encontro. Tivemos em Brasília o primeiro Encontro Nacional de Experiências de Tomada de Depoimento Especial, participamos desse encontro lá no, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2013, o curso sobre Direitos da Infância e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes. Esse foi organizado pelo CNJ, em parceria com a Childhood. Tivemos algumas inscrições, tivemos uma seleção, e foi quando, né, o Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, algumas psicólogas, assistentes sociais passaram por esse curso e depois seguiram com as formações oferecidas pelo CNJ. Brasília, em 2013, teve o curso sobre a entrevista com crianças vítimas e testemunhas, né? Teve uma parceria com a Childhood, Unicef, foi com a Coordenadoria da Infância do TJ de Pernambuco. Depois, o CNJ selecionou, foram 300 profissionais que fizeram um curso à distância. Depois, tivemos um curso de supervisão no CNJ, e foi daí que alguns, né, psicólogos assistentes sociais de alguns estados fizeram a formação em supervisão da técnica da entrevista investigativa. Bom, e aí o Rio de Janeiro, né, passou por essas capacitações. Em 2012, a formação do depoimento especial de crianças e adolescentes pelo TJ do Rio Grande do Sul. O NCAC é um núcleo que fica lá nos Estados Unidos, que trouxe essa técnica da entrevista cognitiva para o CNJ e capacitou, né, nessa formação da entrevista cognitiva e formou multiplicadores nacionais para, né, passar a técnica para os outros estados. Vamos seguir aqui um pouquinho, né? Bom, lá no Rio de Janeiro, nós criamos o Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes. Ele foi criado pela Corregedoria, com o objetivo de oferecer um aperfeiçoamento técnico. Nós criamos, dentro da estrutura da Corregedoria, esse núcleo. Ele é centralizado na administração, e os entrevistadores foram capacitados e formados pelos formadores nacionais, né? Somos 3 formadoras nacionais, 2 psicólogas e uma assistente social, e esse núcleo foi criado para administrar todo o depoimento no estado do Rio de Janeiro. A gente tem alguns entrevistadores que ficam em várias cidades do Rio, mas é centralizada a capacitação, a organização. Toda a organização do depoimento especial ela é centralizada na Corregedoria. Aqui eu trouxe um mapinha, né? A gente tem a Corregedoria com vários departamentos e setores, e dentro da divisão de apoio técnico interdisciplinar, que é uma divisão que coordena os serviços de psicologia, serviço social e comissariado, e nessa divisão a gente tem um núcleo do depoimento especial, dentro de uma divisão técnica, porque existem alguns estados que, além de psicólogos e assistentes sociais, também capacitam servidores, né, técnicos, analistas, judiciários. Mas, lá no Tribunal do Rio de Janeiro, nós temos só psicólogos e assistentes sociais fazendo as entrevistas de depoimento especial. E aí vem a lei, depois de todas aquelas normativas da recomendação 33 do CNJ, que faz essa diferença da escuta especializada e do depoimento especial, que eu acho que todos já têm conhecimento, né? A escuta diz respeito aos órgãos da rede de proteção, e o depoimento especial à polícia e ao judiciário. Lá no Rio de Janeiro, nós, de 2012 até o ano passado, nós tínhamos 3 salas somente, e depois, com a Lei 13.431, foram criadas mais 11 salas, distribuídas aqui de forma estratégica para atender comarcas também adjacentes a essas salas. Aqui é a nossa sala, a gente trabalha com a TV, a sala de audiência, e a sala da criança e do adolescente. A gente não usa
brinquedo, nada, por conta da técnica, né, que daqui a pouquinho eu vou falar, vou entrar, né, no objetivo da técnica. Aqui o ponto, a gente pode usar o ponto eletrônico ou o telefone. Bom, então agora vamos ao que interessa. Lá no Rio de Janeiro, nós implantamos, em 2012, começamos uma discussão, um pequeno grupo de 2 psicólogas e uma assistente social com um juiz que estava, naquela época, na administração do Tribunal de Justiça, com o objetivo de implantar o depoimento especial. Então, tivemos algumas discussões que diziam respeito à nossa escuta psicológica, né, e àquilo que o direito demandava para essa inquirição da criança. Porque a gente sabe aqui que tem inúmeras questões em relação à nossa prática da psicologia, do serviço social e aquilo que o direito demanda. Então, criamos um protocolo de atendimento às salas. É um protocolo muito geral, né? Assim, ele aborda várias questões, desde a leitura dos autos até o término do depoimento em si. Por conta disso, né, que existem questões em relação à escuta, ao subjetivo daquela criança, do adolescente que vem falar em juízo, e fomos discutindo e chegamos a criar esse protocolo de atendimento, até porque, lá no Rio de Janeiro, só no Fórum Central, nós temos mais de 30 varas criminais. Então, seriam 30 juízes, né, cada juiz com seu entendimento, com a sua maneira, né, de lidar ali com a audiência. Então, criamos esse protocolo, que foi um ato conjunto, Corregedoria e Tribunal de Justiça, para nortear esse trabalho, né, que foi fruto desse diálogo do direito com a psicologia. E esse protocolo ele fala do quê? Como as crianças registram os fatos e como é possível falar, né, sobre isso, né, e como que o sistema justiça quer ouvir isso, né? Bom, os conhecimentos técnicos necessários para atuar no depoimento. A gente precisa conhecer o funcionamento da memória, né, a codificação, o armazenamento, a vocação, né, são assim conhecimentos que a gente traz nos cursos que a gente passa, né, para os entrevistadores. Para além de uma entrevista, esse conhecimento é muito importante, né? Como é que foi registrado esse fato? Quantas entrevistas a criança passou? Como é que o que aconteceu desde o registro até a evocação, trazer a lembrança, né? Porque existem alguns fatores que influenciam. E isso é muito importante da gente estar tendo conhecimento, minimamente, né, ter conhecimento disso. Conhecer as fases do desenvolvimento cognitivo infantil, características da interação, do pensamento e da linguagem. A dinâmica do abuso sexual, que isso influencia demais, né, na hora que você vai fazer uma pergunta, conhecer essa dinâmica do abuso, né? Por que a criança não falou, por que ela escondeu, como que ela pode falar, de que lugar ela pode falar, né? Às vezes, uma pergunta... ontem a gente estava falando sobre isso, né? Uma pergunta que você faça numa audiência em que você coloca a criança num lugar ativo do abuso, ela pode não te responder, né? E se você coloca ela no lugar passivo, ela vai ter mais facilidade. Um exemplo, né? Uma vez eu estava fazendo uma audiência com um menino, eram 5 meninos e cada um disse, né, na sua entrevista o que tinha acontecido. E um tinha dito do outro, eu não lembro muito bem. Eu sei que a minha pergunta foi: então, você, né, chupou? Aí ele fez assim: não, mas um outro menino tinha dito que tinha acontecido. E aí eu fiz a pergunta inversa: ele colocou na sua boca? Aí o menino disse sim. Né? E daí você vê que é um lugar que é possível dele falar, e outro não, porque ali, naquela primeira pergunta, eu estava colocando ele num lugar de atividade. Né? Então, é muito importante a gente conhecer essa dinâmica, porque vai te dar subsídios para a hora daquele depoimento, né? daquele resgate. Conhecer a técnica da entrevista cognitiva. Então, fatores que influenciam na sugestionabilidade infantil, relacionados à entrevista, tipo de pergunta, né, repetição de perguntas. Por que a gente não repete perguntas? Né? Às vezes, os juízes falam: tá, você já perguntou, mas pergunta de novo, porque o advogado aqui quer saber.
Se você faz uma pergunta, a criança responde, você faz de novo, ela pode achar que aquela resposta não foi boa, você não gostou, então ela tem que te dar outra resposta. E aí já influencia, né? Porque você é um adulto, ela já te deu a resposta, você não te agradou, então aquela, né, eu vou te dar uma outra resposta. Então, às vezes, né, a gente tem que insistir de que a pergunta deve ser feita uma única vez, né? Relacionados à característica da criança, desenvolvimento cognitivo, psicossocial e individual, né? São conhecimentos muito importantes. E aí, qual a melhor memória para testemunhar? É aquela memória mais próxima do evento, né? Isso a gente tem até na lei, né, dizendo a questão da antecipação de provas, que é a melhor memória, né? Passado um tempo, a nossa memória ela não vai ser evocada, né, da mesma forma que foi registrada, né? Então, às vezes, passado um tempo, não tem como a criança dizer exatamente aquilo que está no boletim de ocorrências. Ela vai dizer daquilo de uma forma generalizada, né? E isso é importante a gente ter conhecimento. E aí aqui eu trouxe rapidamente, né, nas aulas que a gente dá, a gente se aprofunda bastante nessas questões da codificação, do armazenamento e da evocação, né? Conhecer essa fase, né, da codificação para o armazenamento é muito importante para a questão do depoimento, para as perguntas que a gente vai fazer, para o que é possível, né, provocar ali naquele sujeito que está na sua frente, né, para trazer uma narrativa mais de maior qualidade, né? Então, como a memória funciona? Ela codifica, a gente registra um evento, fica armazenado e depois você vai evocar. E é aqui na evocação que a técnica da entrevista cognitiva atua, né? A gente não vai ter como trazer a técnica aqui, porque são quase que 30 horas de aula, né, que a gente tem, mas só para dar uma resumida assim, bem rápida, né? Elizabeth Loftus é uma pesquisadora, né, de memória, e ela traz muitas informações, muitas pesquisas em relação a essas 3 fases da memória, né? A memória da gente não é uma máquina fotográfica que você, né, registra, ou um computador que você registrou e daqui a pouco você tira num disquete e consegue trazer exatamente aquilo, não. A gente passa por o tempo, né? O tempo altera a memória, né? As crenças que a gente tem, as percepções, a atenção que você tem na hora do evento, né? Isso tudo vai influenciar e ela traz inúmeras pesquisas em relação a isso. A gente usa lá no Rio de Janeiro a técnica da entrevista cognitiva, que foi uma técnica desenvolvida por 2 policiais, que eles trazem assim 10 fatores que mais influenciam, né, a entrevista, e aí, em cima disso, eles criam essa técnica da entrevista cognitiva, que é baseada, né, que integra 2 áreas, da psicologia social e da psicologia cognitiva, né, relações humanas, modo de se comunicar, maneira como lembramos das coisas, como funciona a memória. E aí, rapidamente, né, a entrevista cognitiva ela tem essas fases, que é a fase do rapport, a recriação do contexto, a narrativa livre, o questionamento e o fechamento. Então, o rapport é a hora que você estabelece um contato com aquele entrevistado, né? Depois de um tempo, você vai... É bem complicado, né, falar rapidamente da técnica, mas você recria o contexto original. Isso tudo é fruto de pesquisas, né? E voltar àquele evento, àquela época, naquele tempo que aquilo aconteceu. Depois você tem a narrativa livre, a gente deixa a criança falar livremente, sem interrupção, porque lembrar, né, é um exercício, né, muito forte, muito difícil. Então, quando você quebra, quando o entrevistado é ele que tem todas as pistas, né, para lembrar, então ele precisa fazer um esforço, então ele precisa, né, ter esse momento livre, sem interrupção, né? A gente lá no Rio de Janeiro a gente faz toda a entrevista sem nenhum contato com a sala de audiência. Depois que termina a entrevista, nós fazemos as perguntas e depois a gente, né, coloca o ponto eletrônico para que a sala de audiência traga as perguntas. E a gente insiste bastante nisso, isso está no nosso protocolo, a não interrupção, o respeito ao silêncio, porque isso vai ajudar até na qualidade da prova, né?
porque ela vai trazer muito mais elementos, muito mais lembranças, se a gente deixa ela ir pelo caminho dela, né? E aí o nosso ato normativo conjunto, que é o nosso protocolo, né, para além dessas fases da entrevista cognitiva, a gente tem a fase anterior, que é quando a criança chega, num primeiro momento, 1 hora antes da audiência, a gente observa as condições dela, faz um treino narrativo sobre um assunto neutro, né, para que ela entenda como será essa conversa, né? Então, por exemplo, como é que você chegou até aqui, como foi o seu café da manhã, e ela começa a contar. A criança geralmente conta rapidamente, né? Não, mas você levantou da cama e chegou aqui? Não. Como é que foi? Como é que estava o seu café da manhã? Conta tudo sobre o seu café da manhã. Aí a gente vai pedindo mais detalhes, mais detalhes. Ah, eu tomei um café, uma xícara, comi, aí vai trazendo, pedindo detalhes. Então, é assim que a gente vai conversar daqui a pouquinho naquela sala, né, de audiência. Eu quero, às vezes eu falo, né, eu sou curiosa, eu quero saber de todos os detalhes são importantes. Porque aí, quando você chega na sala, né, a criança entende que a conversa tem que ser daquela maneira. E, às vezes, esses detalhes são importantes, né, porque aí a gente pode chegar num momento em que, então, você me contou que você entrou no quarto e aí depois você saiu, mas eu quero saber exatamente assim, a hora que você entrou no quarto até a hora que você saiu da cama, que você me contou. Todos os detalhes, assim como você me contou sobre o café da manhã. Aí ela lembra e aprende, e aí vai te trazendo todos os detalhes, né? Porque a gente sabe que isso é importante lá para a sala de audiência. E aí ela fala tudo, a gente faz os questionamentos, os esclarecimentos finais quando a gente abre para a sala de audiência, e aí a gente passa as perguntas, e sempre fazendo as perguntas com as mesmas palavrinhas que o entrevistado usou. Por quê? Porque essa pista da memória são as palavras dela que vão fazer com que ela acione a memória. Bom, então, vou passar rapidamente, porque tem tanta coisa importante. A gente faz essa análise preliminar, né, o depoimento narrativa livre, deixa eu passar um pouquinho. E essa transferência do controle da entrevista está com o entrevistado, porque é ele que tem todas as pistas, né? Perguntas pós-relato. Nossa, tão rápido. Então, vou passar um pouquinho. O pós-audiência, a gente faz, né, atende a família, a criança, vê se precisa de alguma medida protetiva para, né, informar lá no processo. Então, o que é possível lembrar e o que é possível narrar, né? Lembrar é uma arte que implica a subjetividade. Então, o que é possível lembrar e o que é possível narrar é o que deve estar nessas reflexões, né? Nas reflexões e nesse diálogo com o direito, né? Nós que estamos lá ouvindo essas crianças, né? E aí eu trago aqui uma cena muito assim que já aconteceu comigo por 2 vezes e que foi muito emblemática, né? Um acontecimento é um fato, uma realidade, né? A gente teve um caso lá, foram 2 casos, mas eu vou falar de um por causa do tempo. Eram 5 crianças numa escola que tinham natação, e essas 5 crianças chegaram num boletim de ocorrência com um anúncio do abuso e relatando os fatos. Eu fiz o depoimento de uma criança de 6 anos de idade, e o boletim de ocorrência ela contava tudo, que o professor de natação colocou o dedo, enfiou, passou a mão, tudo, né, narrando os fatos. 10 meses depois, para uma criança de 6 anos de idade, é muito tempo. Né? Ela chega para o depoimento, aí começa o depoimento, e aí chegou na escola. Ela já tinha saído dessa escola, e aí, quando eu pergunto, você estudou em outra escola? E como é que era essa outra escola? O que tinha? Resumindo, chegou lá no professor. Aí, eu não gostava que o professor era mau. Por que ele era mau? Aí ela falou assim, porque ele tinha uma espada, que ele tirava a espada e enfiava na gente. O que mais? Ele tinha uma injeção, que ele dava uma injeção na gente. Ele tinha uma mão, que ele enfiava a mão aqui por dentro da costela e doía. E ela falou isso. Né? Quer dizer, uma criança de 6 anos de idade, a gente sabe que nós que somos psicólogos, né, que tem a questão do recalque, né, algo que foi traumático para ela, né, sendo verdade ou não, porque podia
ter, né, sido influenciada pelas mães que foram, perguntaram para os seus filhos. Mas o que é importante é que um fato, depois de muito tempo, para uma criança de 6 anos de idade, 10 meses é muito, ela conseguiu lembrar, só que ela lembrou de uma maneira velada. Foi, né, recalcado, e ela trouxe um monte de objetos fálicos explicando por que aquele professor era mau. Né? E a juíza me perguntou: Sandra, o que aconteceu? Depois você me dá uma aula de Freud? Eu falei: tá bom, doutora. Então, quer dizer, é o que era possível para ela. Ela não tinha como perguntar para essa criança se ele colocou o dedo, se não colocou, porque aquela era a verdade dela. E ela estava dizendo alguma coisa sobre aquilo do boletim aquilo que tinha acontecido lá no boletim de ocorrência. Então, às vezes, a gente tem cenas psíquicas que aparecem. Por isso que eu digo para os meus colegas, né, tem vários colegas que são contra, eu acho que é, sim, um lugar do psicólogo, porque a gente tem uma escuta que é diferente. Né? Talvez, se fosse um técnico judiciário, não pudesse escutar daquela forma que eu escutei e trazer para uma sala de audiência. Isso não aconteceu só uma vez com uma criança pequena, né? Aconteceram pelo menos umas 3 vezes comigo. Né? Então, as audiências tradicionais, a gente tem a inquirição, o lugar passivo, o cumprimento de um rito. Né? E, nas audiências especiais, a gente tem essa questão da motivação, né? Da motivação, do lugar ativo, de tudo isso que a gente vem aprendendo, que a gente tem a oportunidade de lidar, né, de uma forma assim, mais humanizada com aquele sujeito ali que está na tua frente. Né? Uma outra questão em relação à motivação, até que a gente falou ontem também, né? Uma outra menina que eu também atendi, que não conseguia falar, e eu pedi para ela assim: fala uma palavra, o que você puder falar. Aí ela falou: máquina de lavar. E eu agradeci muito. Obrigada, viu? Você falou máquina de lavar, foi muito importante para mim. Eu sei do seu esforço. Aí, daqui a pouco, ela: geladeira. Muito obrigada. Aí agradeci, motivei, e aí daqui a pouco ela começou a falar por palavras. Cada palavra que ela falava eu agradecia, e ela foi falando, e o abuso acontecia na cozinha, num vão entre a máquina de lavar e a geladeira, e ela acabou falando tudo. Né? Então, às vezes a gente, né, tem coisas que acontecem ali no depoimento especial que é impossível de acontecer numa sala de audiência. Né? Então, o protagonismo é da criança. Né? Do dia de isso aqui é uma pesquisa que a gente tem lá no Rio de Janeiro, no pós-depoimento. No pós-depoimento, e que a gente vê... porque, né, tem colegas que dizem: a gente força as crianças a falar. Não, a gente não força, a gente deixa elas livres. E, assim, nessa pesquisa, a gente vê o quanto que é importante esse momento da audiência, né, que é para várias adolescentes, né, que foi o momento mais importante da minha vida, de eu vir falar aqui, porque foi verdade. Né, às vezes, elas fecham um ciclo, né, porque está legitimando aquilo que foi um horror para elas. Né, um pai que abusa durante anos. Né, teve uma adolescente que falou para mim 2 momentos que não me levaram à loucura. Hoje, porque eu vim aqui falar para você que isso aconteceu, porque foi verdade, era o pai dela, dos 7 anos de idade até os 16. E, quando meu pai viu que eu ia ficar menstruada e ele ia consumar, ela usou essa palavra, consumar, eu transei com o meu coleguinha, José. Sabe por quê? Porque me pergunta quem tirou a minha virgindade. Aí eu perguntei. Ela falou assim: foi José, não foi meu pai. Então, ela disse que foram os 2 momentos, né, mais importantes da vida dela. E um deles foi falar na justiça, porque foi verdade. Né? Então, tem esse ciclo, sim, né, para os colegas aí que dizem que não é o lugar, que a gente não deve estar. E eu acho que é, sim, o lugar. É ali que a gente tem que estar, sim. Né? E, às vezes, eu até pergunto assim: onde nós, psicólogos, assistentes sociais, estávamos quando as audiências aconteciam daquela outra forma e um juiz, o Dr. Daltoé, que precisou olhar e fazer diferente? Onde nós estávamos? Acho que a gente tem que estar onde tem criança, né? Pelo menos no judiciário. Né? Então, uma outra menina, né, uma fala de uma outra menina de 20 anos de idade: né, minha mãe não acreditou, e, daí por diante, o abuso se intensificou. Falar aqui me libertou. São frases, né, que eu destaquei lá dessa pesquisa. Foi o dia mais esperado da minha vida. Agora posso seguir.
né, o pós-depoimento como oportunidade de desconstruir fantasias de culpa e enxergar a si mesma realmente como vítima, né? E aí, lá no Rio de Janeiro, que a gente estava falando dessa articulação com a rede, nós montamos um grupo, né, com todos esses gestores, né, da assistência, a gente chama de CICAV, Comissão Interinstitucional da Criança e do Adolescente Vítima, né? Nós fazemos reuniões mensais com a rede Assistência, Saúde, Educação, Segurança, Conselho Tutelar, NACA, TJ, MP e Defensoria Pública. Polícia também. E aí estamos nessa discussão do fluxo, né? A gente já tem um fluxo no TJ, né? A gente criou o núcleo do depoimento especial, então, quer dizer, não tem um juiz lá do Norte Fluminense, né? Que queira fazer uma audiência, ele vai pedir no sistema do TJ o dia, a gente tem entrevistador, né, pelo estado todo, e ali naquele dia, naquela agenda, ele vai marcar, o entrevistador vai estar lá. É aquele entrevistador que é capacitado, que vem uma vez por mês receber as supervisões, porque isso é muito importante, porque se a gente não tiver em discussão e supervisão o tempo inteiro, a gente perde a técnica, porque a gente acaba voltando a um atendimento, né? E não é isso que a gente faz ali na hora do depoimento. Então, essa questão da capacitação contínua, o CNJ fala isso, a Linda, lá do NCAC dos Estados Unidos, fala isso, e isso é muito importante, né? Cada depoimento que a gente assiste, que a gente passa pela supervisão, a gente tem... deu certo, tempo certinho. A gente percebe o quanto que é importante, né? A gente se vê no vídeo, né? Ver as perguntas, a maneira que é feita e os casos. Bom, é isso, deu tempo certinho. Obrigada, vou deixar aqui o meu contato, né, quem precisar, né, fazer as perguntas, qualquer outro. Tá bom? Obrigada. Bem, agradecemos a Sandra. Excelente troca de experiência, Sandra. Eu não posso deixar de agradecer também a Arlete, lá do Consige, né, da coordenadoria, junto com a Eliane, por todo o trabalho que fizeram para acontecer esse evento, sob o apoio aí, né, e a supervisão da doutora Michele. Obrigada, e vamos continuar com os trabalhos.